ele já está disponível na minha lista VIP do Telegram, o molde e as medidas das partes retangulares. Aqui eu vou trabalhar com o tecido sublimado da Caracol Artes e você encontra esse painel já disponível no site. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição e também o cupom de desconto. Então dessa forma a gente já tem a facilidade que o tecido já vem no molde, a gente só tem o trabalho de recortar e ele já vem estruturado, dublado no nylon 600. Então a gente já elimina aqui duas etapas, que é riscar o molde e estruturar o tecido. Eu vou recortar então todas as partes do meu painel. Nós vamos ter o canal de zíper, que no caso aqui do painel sublimado, ele vem em 3 partes. E nós vamos fazer a montagem, mas se você for fazer com o tecido que você tem em casa, você vai cortar um corte só. E temos também a parte do fole, 12 por 14 de altura. Aqui já estou com o meu tecido estruturado, mas se você for utilizar um tecido fininho, você precisa estruturar. Então você pode tanto usar a manta R2, como também você pode fazer uma dublagem, que é o que eu mais indico para essa peça, porque com a dublagem o tecido ele fica encorpado, porém fininho, sem agregar volume. Aqui na descrição do vídeo eu deixei 2 links de vídeos lá no meu Instagram com 2 formas diferentes de fazer a dublagem. Para o forro eu vou usar o nylon 70 plastificado. Ele é impermeável porque ele tem essa plastificação aqui na parte de trás, o que agrega também uma certa estrutura para o material. Então aqui eu tenho tanto o canal de zíper como o fole cortados nas mesmas medidas que eu já informei. Para a parte dos espelhos, você tanto pode cortar na mesma medida do molde ou deixar um pouco maior que o molde, o que vai facilitar a costura e a gente refila depois. Eu vou fazer um bolso interno, então eu tenho aqui um vinil translúcido 0,20 com a medida um pouco maior que a medida do espelho. Então eu cortei com 26 por 19. Para esse bolso eu vou precisar de um zíper número 5. Esse zíper a gente já coloca o cursor e depois a gente corta com a medida exata de 21 centímetros. Para os acabamentos dessa peça eu vou usar o viés Boneon. Você pode usar o viés da sua preferência. Então nós vamos começar aqui preparando o bolso. Com este corte de vinil translúcido nós vamos dobrar ao meio, desta forma. Vamos vincar e cortar essas 2 metades. Aqui no meio é onde nós vamos costurar o zíper. Primeiro vamos fazer o acabamento de ambas as pontas. Eu vou usar o viés Boneon. Vou abraçar com o viés a pontinha do zíper. Por enquanto eu vou deixar uma folga em cada ponta. Se você estiver utilizando um outro tipo de viés que a gente não consegue fazer o acabamento selando com isqueiro, então você vai precisar dobrar para dentro a pontinha para ficar com o acabamento. Desta forma. Aqui eu não preciso e vou passar a costura para prender esse viés. Aqui o viés Boneon eu vou cortar rente com o zíper e vou queimar com o isqueiro para dar acabamento. Nessa outra ponta eu vou fazer a mesma coisa. Aqui no plástico eu preciso dar acabamento com o viés, onde nós vamos costurar o zíper. Eu vou fazer da mesma forma com o viés Boneon. Eu vou deixar o lado mais rugoso do plástico para cima e a parte lisa vai ficar para dentro do bolso. Então aqui eu vou abraçar todo esse comprimento e vou costurar o viés. Aqui a mesma coisa, dessa forma. Então agora nós vamos fazer uma marquinha do meio, tanto no zíper quanto no plástico. Com os meios marcados, nós vamos costurar um lado de cada vez. Eu vou posicionar o meio do plástico no meio do zíper, sobrepondo o viés ao zíper. Eu vou deixar uma distância segura da cremalheira para que o cursor não enrosque. E vamos começar esse pesponto desde o início, desse jeitinho, e agora desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Bolso preparado, nós vamos reservar. Vou pegar as 3 partes do canal de zíper para fazer a montagem, e essa etapa aqui a gente só faz se estiver usando o painel sublimado. Aqui o painel, você vai notar que nós temos 2 partes menores e uma parte um pouquinho
pouquinho maior, um pouquinho mais larga. Essa parte mais larga é a parte central. Então, nós vamos unir dessa forma. Eu vou colocar aqui direito com direito, passar a costura com um pé de máquina, e no meu caso aqui é margem de costura de meio centímetro. Depois de costurar esse lado, eu vou abrir, vou tombar este lado aqui, alinhar bem certinho e passar a costura também com um pé de máquina. Depois de unir, nós vamos abrir as costuras e com as costuras abertas, nós vamos passar um pesponto aqui pelo lado direito, meio pezinho de máquina em cada lado dessa costura de união. Fica assim. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Fica dessa forma, então agora vamos fazer a costura do zíper aqui no canal. Eu cortei o zíper um pouco maior, deixando sobra para os dois lados. Então agora vamos posicionar aqui na parte de cima, direito do zíper com o direito do tecido principal. Vou alinhar borda com borda e passar uma costura de segurança mais na bordinha. Feito isso, nós vamos colocar o forro direito com o tecido principal e vou passar a costura definitiva. Eu gosto de costurar aqui pelo lado do tecido principal, vou alinhar bem direitinho e vou costurar encostando o calcador da minha máquina na cremalheira do zíper. Tanto essa medida de comprimento do canal de zíper como o do fole estão com folga. Então, se ficar um pouquinho desalinhado aqui na lateral, forro com o tecido principal, não tem problema, porque a gente ainda vai fazer o acerto na medida correta depois de costurado. Nós vamos agora abrir, colocar avesso com avesso, abrir bem certinho essa costura, deixando tudo bem esticadinho. E vamos passar um pesponto de acabamento aqui na parte do zíper. Então agora eu vou marcar a medida exata de 60 centímetros para poder refilar. E como eu tenho emendas e eu coloquei minha etiqueta aqui bem no meio, então eu preciso ter exatamente do meio para cá 30, do meio para cá 30, para não ficar torto na peça. Eu vou primeiro fazer a marcação, tracei aqui onde eu vou refilar e aqui também, porém eu ainda preciso colocar o cursor e aqui eu vou fazer uma estruturação extra utilizando o EVA. Se você quiser que a sua frasqueira fique armadinha, com o formato bem certinho, sem deformar, então você precisa colocar essa estruturação extra aqui dentro. Essa estruturação com EVA, ela não vai ser costurada, então a gente precisa colar. Eu vou colar aqui na parte do tecido principal e eu vou deixar com 1 centímetro menor aqui na parte de baixo, porque eu não quero costurar o EVA. Então agora você vai pegar e vai medir o tamanho que você vai cortar o seu EVA para colar aqui. Eu vou cortar o EVA com 9,5 e aqui eu tenho o 60, porém eu também não quero costurar nas laterais, então eu vou deixar com 1 centímetro a menos em cada lateral. Você já vai aproveitar para cortar o EVA dos espelhos. Aqui no espelho a gente também vai estruturar com o EVA para ficar bem firminho. E você pode utilizar o molde ou o seu próprio painel para riscar no EVA e você corta 1 centímetro menor. Essa parte do fole nós também vamos colocar o EVA, mas eu vou deixar para cortar no momento que eu tiver as medidas certinhas. Cortado o EVA, então agora a gente precisa colar. Você pode tanto colar com a cola spray permanente, como com cola de contato de latinha, ou a cola de contato em fita, que é o que eu vou usar aqui. Onde eu marquei que eu vou fazer o refilo, eu dei um piquezinho, tanto aqui como aqui, para que eu consiga deixar exatamente 1 centímetro para cada lado na hora de posicionar o EVA. A cola de contato em fita, a gente não precisa passar dos dois lados, então eu vou colocar aqui no EVA. Esse aqui é um EVA de 2 milímetros. Ele tem uma malha cacharel aqui do outro lado.
Tirei o papel protetor e agora eu vou colar aqui, deixando 1 centímetro de cada lado. Feito isso, eu já posso passar uma costura de segurança para dentro da onde eu vou refilar, aqui embaixo prendendo tudo junto e aqui também, para dentro da linha de onde eu vou refilar. Vou agora colocar o cursor no zíper, um de cada lado. Cursores colocados, eu já posso então refilar os excessos das laterais. Queime as pontas do zíper para não desfiar. Nós vamos agora costurar a parte do fole em um dos lados do canal. Essa parte do fole, ela tá um pouquinho maior na altura do que o meu canal de zíper. Não tem problema, a gente só vai refilar esse excesso. Essa pequena diferença acontece por conta da costura do zíper. A depender de quão distante ou próximo da cremalheira a gente faz a costura. Então aqui eu vou costurar direito com direito, o tecido principal. Somente uma costurinha de segurança. E agora eu já venho aqui na parte do forro, com o forro do fole, direito com direito. E vou passar agora essa costura de forma definitiva com um pé de máquina. Agora nós vamos abrir, deixar bem esticadinho e passar um pesponto de acabamento aqui. Esse lado já está certinho. Nós ainda não vamos costurar aqui no outro lado, porque a gente precisa fazer o acerto final de todo o anel. Então essa parte, por enquanto, vamos reservar. Aqui nos espelhos, se você está usando o painel sublimado, você vai ver que aqui, aqui, aqui e aqui tem uma marquinha, que é exatamente os meios para facilitar de dar o pique. Então eu vou dobrar aqui bem na marquinha e vou fazer o pique nessas 4 marcações. Você vai ver que no molde eu também deixei essas 4 marquinhas para você. É só você fazer o pique no próprio molde e transferir para o tecido. E depois de fazer os piques, antes de colar o EVA, no espelho que eu vou usar na parte de cima, que é a parte da abertura, eu já vou deixar marcado a posição para fixar a alça. Aqui nessa parte da largura, eu tenho os piques marcados, eu vou posicionar pique com pique e vou fazer um pequeno traçado. É somente para marcar a posição de início da alça. Então, daqui da borda para dentro eu vou marcar 1,5 centímetro. E aqui a mesma coisa, 1,5 centímetro. Aqui eu vou utilizar uma tira de couro e vou fixar com rebite. Então, esse posicionamento de 1,5 é a distância que eu vou deixar para a ponta da alça. Então, daqui para dentro é que eu ainda vou fazer as marcações para fixação. E eu vou colocar 2 rebites de cada lado. Se você quiser utilizar uma alça costurável, como por exemplo uma alça de algodão ou uma alça de poliéster, é só você acrescentar um pouco mais de medida no comprimento da alça. Você pode então costurar a alça, prender já na bordinha e ela vai ficar embutida na costura. Feita essa marcação, eu posso então já posicionar o meu EVA e fazer a colagem da mesma forma que eu fiz no canal do zíper. Com o EVA colado aqui nos 2 espelhos, então a gente já vai fixar a alça neste espelho da parte de cima. Eu vou cortar a minha tira de couro, que tem 2 centímetros de largura, com 28 centímetros de comprimento. Aqui na alça nós vamos fazer marcações a partir da borda para fazer o furo com o vazador e poder fixar o rebite. Então, em cada ponta nós vamos marcar 1 centímetro para o primeiro rebite e a partir dessa primeira marcação, 1,5 centímetro para o segundo rebite. Essa mesma marcação a gente vai fazer aqui nesse traçado que nós fizemos aqui no centro, só que a partir dessa marca de 1,5 que a gente já traçou. Então, daqui dessa marca de 1,5 eu vou marcar 1 e depois mais 1,5. Nesta parte aqui a gente também vai precisar fazer um furinho com o vazador para passar o rebite, porém como é tecido, é importante que esse furo não seja muito grande. Então eu vou usar o rebite número 3 aqui no tecido. Faça o furinho utilizando um vazador de numeração menor ao rebite que você está usando. Então eu vou furar com o vazador número 2.
Com os furos feitos tanto aqui na alça quanto aqui nesta parte do espelho, é só inserir o rebite. Eu vou colocar aqui por trás. E agora é só fazer o aperto do rebite no balancinho. Dessa forma. Nós vamos agora pegar os dois espelhos e os forros. Eu vou colocar avesso do forro com avesso do espelho. E vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta. A mesma coisa eu vou fazer com o outro espelho. E depois vou refilar o excesso de forro. Assim. Agora é importante refazer todos os piques, porque eu agreguei um material novo. Essa parte do espelho de baixo tá ok. Aqui nesta parte do espelho superior, nós ainda vamos colocar o bolso que a gente deixou preparado. Esse bolso nós cortamos um pouco maior, que é para facilitar o encaixe e a costura aqui, da mesma forma que a costura do forro. Nós vamos nos basear por esses piques aqui das laterais. Então, você vai centralizar o meio do zíper, alinhando com o pique. E você vai deixar essa sobrinha por igual dos dois lados. Aqui é bem importante prender com clips, porque vai facilitar a costura. E nós vamos passar novamente uma costurinha de segurança por este lado, deixando o bolso bem assentadinho. Prontinho, passada essa costura, nós vamos refilar o excesso do bolso. Agora é o momento da costura do vivo aqui nos espelhos. Eu vou utilizar aqui um vivo plástico, mas se você estiver costurando na máquina doméstica, você pode fazer o seu vivo de tecido. Aqui embaixo na descrição tem um link de um vídeo lá do Instagram, onde eu ensino a fazer o vivo de tecido utilizando o espaguete. Essa primeira costura do vivo nos espelhos eu gosto de fazer com este calcador aqui, que é um calcador para zíper estreito com furo central. Nós vamos precisar de um retalhinho, de um material ou de tecido para fazer o acabamento do encontro das pontas do vivo. Eu vou utilizar aqui um pedacinho de sintético 0,8 com a largura de 3 centímetros. Outra alternativa é utilizar um pedacinho do próprio vinil translúcido que a gente usou para fazer o bolso. Então eu vou fazer um pique aqui no meio. Preste atenção qual é o lado de trás do seu espelho. Se a sua estampa tiver posição, você não pode se esquecer desse detalhe. Aqui a minha estampa, ela tem uma florzinha que eu estou considerando aqui na posição, que aqui é o pé do meu tecido. Então aqui a parte de trás é onde eu vou iniciar e terminar a costura do vivo. Vou posicionar esse meu acabamento pique com pique. Já prendi o acabamento aqui com a costurinha de segurança, então agora eu venho com o vivo, a ponta cortada bem retinha. E vou posicionar aqui no meio para ficar dentro do acabamento, borda com borda. Eu venho costurando. Essa minha primeira costura, ela não vai ficar bem rente ao relevo do vivo, porque eu estou usando um calcador para zíper. Mas é apenas uma costura para eu prender todo esse vivo no espelho. Quando estiver chegando aqui no final, eu vou cortar o vivo. As duas pontas vão se encontrar. Eu tô com a costura parada fora do acabamento, então agora, nesse momento, eu vou levantar o acabamento e abraçar o vivo com este acabamento de sintético. E vou passar essa costura por cima. Essa sobra de sintético eu vou cortar e vou utilizar para o outro espelho. Nesse outro espelho eu vou costurar o vivo da mesma maneira. Com o vivo costurado, então agora eu vou refazer os piques aqui e aqui, nos dois espelhos. Próxima etapa agora é fazer o acerto então do comprimento desse anel, para a gente fazer a costura final dele. Eu vou pegar essa parte de baixo, na posição direito com direito. Aqui a gente não precisa posicionar certinho, meio com meio, é mais ou menos, porque a gente vai medir só para poder cortar o excesso. Então eu vou prender toda a volta e vou encostar o clips até a parte de relevo do vivo. A parte que eu vou fazer o acerto cortando o excesso é esta partezinha aqui do fole. Nessa parte do canal de zíper a gente não vai mexer na medida,
Eu vou sobrepor essa parte do fole nesta outra parte do canal de zíper. Eu vou marcar exatamente onde está essa ponta aqui. Feita essa marcação, eu já posso soltar todos os clips. E a partir daqui, onde eu marquei, eu só preciso acrescentar a margem de costura para os dois lados. Então, a minha margem é de meio centímetro, eu vou adicionar 1 centímetro para cá dessa minha marcação. Esse tantinho que sobrou é o tanto que eu vou refilar, que aqui no meu caso foi uma sobra de 2 centímetros. Agora uma dica importante por conta da forma que a gente vai fazer a costura dessa parte aqui do forro. Em vez de refilar no forro os 2 centímetros, eu vou refilar só metade, 1 centímetro, e vou deixar 1 centímetro maior do que o tecido principal para facilitar no momento da costura. Vamos fazer então o fechamento desse anel, trazendo essa parte do fole, somente tecido principal, direito com esta parte aqui do canal de zíper. Essa costura é a costura definitiva com um pé de máquina, margem de meio centímetro. Essa costura aqui eu vou fazer com o calcador normal da minha máquina. E aqui, agora, antes de fechar a costura do forro, eu vou colocar aquela estrutura extra de EVA, deixando 1 centímetro da borda que a gente acabou de costurar. E aqui eu também vou deixar menor, 1 centímetro em cima, 1 centímetro embaixo. Feita essa colagem, então agora a gente já pode fazer a costura do outro lado. Nós vamos assentar bem essa parte que a gente já costurou, vincando bem nesta parte aqui, e é por isso que eu deixei esse pedaço maior. Nós vamos dobrar para dentro e essa sobra vai ajudar bastante a fazer uma bainha mais firme, mais segura, mais fácil de costurar. Nós vamos dobrar de forma que esconda essa costura feita. Vinque bem, eu vou prender para facilitar dessa forma. Então, eu vou passar a costura e fazer o pesponto de acabamento pelo lado direito do tecido, da mesma forma que a gente fez desse lado. Tomando cuidado para deixar o forro bem esticadinho, porque essa parte do forro vai ser fechada junto com o pesponto. É uma costura de meio pezinho de máquina. Então, a costura fica assim, na parte de fora da peça, e aqui no forro fica desse jeitinho aqui. Para finalizar essa parte, nós vamos passar uma costurinha de segurança aqui e aqui para prender o tecido principal junto com o forro. Agora eu vou encontrar os meios fazendo um pique nessa parte pequena do fole, encontrando costura com costura. Cuidado que precisa ser a parte do tecido externo que a gente vai unir costura com costura. Como aqui a gente dobrou a bainha, então essa parte está um pouquinho maior. A gente se baseia por esta parte aqui do tecido principal. Pique aqui e pique aqui embaixo. A mesma coisa nessa outra parte. E aqui na parte do zíper eu não vou dar pique, eu vou somente marcar com a caneta. Vamos fazer o fechamento final dessa peça. Eu vou começar pela parte do zíper. Então, eu vou pegar a parte superior que tem a alça. Esta parte que tem o acabamento do vivo, eu vou colocar direito com direito nessa partezinha menor do fole. Vou encontrar pique com pique. Vou encontrar pique com a marcação do meio do zíper. E agora eu venho distribuindo todo o restante em toda a volta. Da mesma forma que a gente fez no momento de medir o anel. Então, agora eu já posso iniciar a costura de fechamento. Agora sim eu vou utilizar o calcador para vivo. Esse é o calcador que eu melhor me adaptei. Ele tem a canaleta para os dois lados, na verdade. Então, eu poderia costurar por qualquer lado. Mas aqui a gente vai precisar do lado esquerdo. Então, a canaleta precisa estar do lado esquerdo do seu calcador, que é onde nós vamos encaixar o relevo do vivo. Eu vou fazer a costura desta forma, costurando aqui por dentro do espelho. E assim a gente vai fazendo todo o contorno até o final. Pronto, costura feita.
E agora tanto eu posso já passar o viés de acabamento e já deixar esse lado finalizado, como eu posso costurar o outro espelho e depois passar o viés dos dois lados. Eu vou costurar o outro espelho primeiro. Essa parte que tem o acabamento do vivo vai com essa parte do fole, direito com direito. Vou alinhar tudo certinho, prender toda a volta, tudo preso. Então, eu vou costurar dessa mesma maneira pelo lado do espelho e aqui com o zíper aberto para facilitar o manuseio. Prontinho, o fundo também já está costurado, então agora só falta o acabamento com viés. Para colocar o acabamento em viés, eu gosto de costurar do lado contrário da costura que eu fiz aqui de fechamento. Então, eu prefiro deixar esta parte para cima e o espelho para baixo. Então, é só vir abraçando com o mesmo calcador para vivo. Viés na parte de baixo já costurado, então agora eu vou passar o viés nessa outra parte. E aqui eu vou dar uma dica de ouro para você que está comigo no vídeo até o final, porque nós temos o zíper costurado direto com o vivo. E nós vamos dar o acabamento aqui direto no zíper. Então é super importante que eu não ultrapasse com o viés muito para dentro aqui, vindo em direção à cremalheira do zíper. Porque se eu simplesmente dobrar esse viés ao meio e abraçar aqui, eu vou ter uma sobra grande de viés para cada costura, próximo da cremalheira. E esse é o motivo porque muitas vezes quando a gente vai abrir e fechar o zíper, o cursor fica engatando no viés. Então, a gente vai deixar o mínimo de viés nesta parte do zíper e o restante de sobra do viés vai lá para trás no lado do espelho. Eu vou começar a costurar aqui e fazer toda a volta, como eu fiz na outra parte, sempre tomando cuidado com a questão do zíper. Outra dica é trabalhar com o zíper aberto, vai facilitar bastante o manuseio e o assentar do viés sobre o zíper. Quando estiver chegando no começo, eu corto, queimo a pontinha do viés bonéon e vou passar por cima do início. Pronto, viés costuradinho, então agora a gente vai desvirar. E mais uma dica muito importante para desvirar a peça, caso a sua também esteja assim, bem estruturadinha como a minha, é aquecer com o secador antes de desvirar, que vai ficar bem mais fácil. E a nossa frasqueira linda já está prontinha.